Então vamos lá. Pulsões parciais, né? Ó. A criança pequena é, antes de mais nada, ó o que a gente estava falando o tempo todo, ó, desprovida de vergonha. Ó, e em certos períodos de seus primeiros anos, mostra uma satisfação inequívoca no desnudamento do corpo, com ênfase especial nas partes sexuais. Então, o que esse texto acaba mostrando para a gente? Né? Uma liberdade da qual a gente sente falta. Né? A gente vê a criança tratar isso com tanta naturalidade, e, por exemplo, estou vendo isso lá com a minha netinha, 3 anos e meio, fala de perereca, abre as pernas, e a avó evangélica fica com os cabelos desse tamanho assim, porque tudo tem essa conotação da culpa, etc, etc. E um dia, como eu vou lá toda semana visitá-la, aí ela me mostrou esse comportamento da menina e me perguntou, e aí, o que eu faço? Eu falei, para de ser preconceituosa, porque para ela não tem culpa, a culpa está em você. Brinca com ela ao invés de você fazer o reforço negativo. Quanto mais reforço negativo você fizer, mais ela vai fazer o comportamento. Porque ela para ela é diversão, é prazer. Então ela abre a perna e fala, ai minha perereca! Né? Aí você, a avó, fala para ela, menina, fecha essas pernas. Ela gargalhava de quase perder o fôlego. Aí quando ela tomava fôlego de novo, perereca! Né? Quer dizer, gente, realmente você vê a pessoa lidar com a coisa sem culpa. Né? E a gente botando a culpa em cima, querendo castrar aquilo ali. Né? Ou seja, o que a gente vai percebendo? Um choque, um conflito entre a liberdade da criança, o despudor, a falta de vergonha, com a nossa castração. A nossa vergonha, a nossa culpa exercendo a castração. E isso vai formar o superego na criança. São esses os valores que a gente vai, que a criança vai introjetando da vivência dela com a gente, da observação do nosso comportamento, da observação das nossas reações a essas brincadeiras que para a criança, volta a dizer, conforme está ali, não tem peso de culpa, porque ela não faz com a conotação sexual. Nós é que fazemos a leitura dessa conotação, e por fazermos a leitura, nós expressamos a nossa culpa ali naquele momento. Né? Para ela, é uma diversão. E aí, nossa, eu confesso para vocês, eu me divertia com essa cena, né? De ver a liberdade da minha netinha e ver o incômodo da avó dela, né? Da mãe da minha nora, em lidar com aquela situação. Até que eu fui falando para ela, olha, faz de conta que você não liga. E aí perde a força da brincadeira. Porque o que é interessante para ela? O interessante para ela te provoca, né? Quer dizer, que para ela não é provocação, é uma brincadeira. Ela faz. Quando você responde do jeito que responde, aí ela entende que cada vez que ela fizer, você vai responder, é diversão, prazer. Então, prazer, repete. Quantas vezes for preciso. E aí, eu chegava lá, era 5, 6 vezes dessa brincadeira de perereca! Fecha a perna, menina, você não pode! Ela quer... Perereca! E assim, né? Para realmente ficar muito claro isso, né? E aí, né? É assim, e eu já com esse conhecimento, chegando de fora, sentava e ficava olhando o conflito entre as duas gerações, né? Entre um vivendo a expressão da liberdade sem culpa e o outro expressando a culpa e a castração. João, em momento nenhum a criança vai ter maldade de maldade? Nesse período aí? Não, cara. Não vai. Vai até quantos anos, João, em casa? Mais ou menos. Mara, 2 anos e pouquinho, 3 anos e pouquinho, 4 anos, 5 anos, varia de indivíduo para indivíduo. Entendeu? Porque o que depois vai dar, entre aspas,
vai levar a libido para uma espécie de estado de latência, né? É o próprio período de latência que vem depois do complexo de Édipo e que vai mais ou menos coincidir, pelo menos na nossa geração assim o foi, né? Com o período da ida para a escola, né? E aí, como a gente estava falando na parte da manhã, quando o interesse se volta para o que Freud chamou de sublimação, né? Então, a libido ficaria latente e o indivíduo volta o seu interesse para as questões do intelecto, para as brincadeiras, correr, brincar de pique, e isso para as gerações anteriores, né? A brincadeira de hoje é caçar Pokémon, e por aí vai. Mas, invariavelmente, Mara, as crianças vão passar por essas fases aí. Né? É claro que se a gente for colocar a reencarnação aí, isso que a gente está falando, o que vai pesar aí? Vai pesar também as questões da sexualidade dos pais, que já muito claramente já está pesando, a gente tem mostrado pelos exemplos como isso interfere, né? Mas os desajustes aí do casal, ou de um ou de outro, que podem, Mara, acentuar o processo ou não. Né? Então, o que isso reporta para a gente? Né? A necessidade de a gente agora tomando pé dessas coisas, né? Do quanto é importante a gente ter um clima dentro do lar de equilíbrio, de harmonia, de diálogo e de abertura. Né? O quanto isso é saudável para o crescimento da criança. Né? De uma certa forma, o que nós estamos fazendo? O prazer que nos foi tirado, nós também estamos tirando deles. De novo, volta a questão do livro dos espíritos. Por que os espíritos inferiores nos induzem ao mal? Para que a gente fique igual a eles. Por que eu castro os meus filhos? Para que eles não tenham um prazer melhor do que o que eu tive. Se não fui, o outro não vai ser. Exatamente. Se eu não fui, o outro não vai ser. E engraçado, né, Zé Márcio? É que o discurso normalmente não é esse, né? O discurso é assim: eu quero dar para o meu filho o que eu não tive. Não é esse o discurso? Mas isto só da parte material. Mexeu no universo da sexualidade, muda o discurso. Na verdade, nós nos comportamos como espíritos inferiores. Está claro para vocês são isso agora? Está claro. Para quem se achava espírito de segunda ordem, Mas dentro do pedestal. Inconscientemente. Né? Inconsciente, lógico. Só que agora, mano. Os inferiores são inconscientes. Hein? Mas no caso dos espíritos inferiores, eles fazem isso. Mas nós também. E isso para nós que temos conhecimento espírita. Se como o Evangelho, tem que falar que o pregando é moral maravilhosa, que aquilo é pecado e contra a lei de Deus. Mas, Márcio, olha que interessante. Hoje, o maior movimento psicanalítico do país é evangélico. Eu sei, mas entendeu? eu estou falando aqueles que não têm conhecimento. Sim. Assim como os espíritos também, Zé Márcio. Não, eu sei, mas eu falo assim. Você pode saber o seguinte, mas quando a gente tem um conhecimento espírita, sabemos que os espíritos superiores, eles nos induzem a essa condição, porque eles não foram felizes e não permitem. Tá, mas na consciência deles. Eles estão conscientes que eles querem fazer isso. Lógico. E nós fazemos inconscientemente. Será? É isso que nós estamos querendo saber. Pois é. Sim, João. Será que quando eu castro lá, eu estou inconsciente? Ou eu estou castrando sabendo que eu estou castrando? Possivelmente pode passar pela nossa mente o seguinte, que eu deixar meu filho ficar fazendo aquilo, de continuar aquela coisa, o vizinho vai ver, o outro vai ver, e vai falar assim, que pai, na verdade que mãe, ele vai fazer para mim, então eu estou fazendo mais por mim mesmo do que por... Entendeu o que é inconsciente? Porque a gente não tem, por exemplo, Então, eu penso na sociedade. tem conhecimento, não tem conhecimento da psicanálise. Vamos supor que a gente não tivesse conhecimento da psicanálise. Nós estaríamos sempre castrando. Sim. Hoje, com o conhecimento da psicanálise, a gente vai
olha só, percebam o seguinte, ó. E eles, a gente não conhece para esclarecer dúvidas e tudo mais, não tomaram mentira. É mais? Lá no seu grupo de Matipó, no grupo espírita, são quantos frequentadores? 12. Às vezes mais. Quantos psicólogos, psicanalistas, psicoterapeutas tem lá no seu grupo? Nenhum. Sérgio, desculpa, Sérgio. Lá no seu grupo, são quantos frequentadores lá? A gente pode colocar também uma média aí de 12 a 15. Frequentadores? Uns 20. Quantos lá, Laura? E lá tem bastante. Psicólogos? A gente tem 2. Tem a série emprestada, que faz o trabalho lá, tem um outro psicólogo também. Muito bem, vamos lá. Cassiano, lá no seu grupo, são quantos? Quantos frequentadores? Frequentadores são muitos, né? A casa sempre está cheia. E quantos psicólogos, psicanalistas, psicoterapeutas? Eu conheço mesmo, lá dentro, Sapodoro, que frequenta os espiritismos, são muitos. Conceição? Lá no Leopoldo, quantos frequentadores? Uns 30. Quantos psicólogos, psicanalistas? Para iniciar o trabalho. Pois é, muito bem. Mara, lá em Guaçuí, quantos frequentadores? João, a maioria das reuniões, né, tem reunião pública, se quer dizer. Pública, é? 40 para lá, né? 40 para lá. Quantos profissionais? Mas tem? Tem psicólogo? Tem psicólogo, mas não atua na área, então. Muito bem. Raquelzinha? Deve ter uns 20, eu acho. Quantos? Acho que 20. Pois é. Então, muito bem. Lá, na Laura, então, no Sérgio, na Heloísa, onde tem mais. É isso? Quantos trabalhos voltados para a sexualidade tem por lá? Então sejam bem-vindos. Vocês vão ter que dar a cara a bater lá. Todos nós, cada um nos seus grupos. Eu já vou começar agora. Sabe por quê? Porque agora nós pegamos consciência. Né? E mais do que pegar consciência, agora nós estamos compreendendo o impacto da castração no comportamento humano. Peraí, você está querendo dizer que esse trabalho nosso, ele vai ser com as crianças ou com os pais? Com todos, certo? Até com os espíritos inferiores. Família toda. Gostei muito da sua Ou seja, ajudar a derrubar essa neurose de santificação, né, em que nos coloca como santos do pau. Com isso tudo que a gente está vendo aí, ó, que está na gente. Eu ouvi você falar desde manhã, estou mentalizando assim, um palestrante lá na frente, falando isso, e as pessoas baixando as cabeças, e depois vocês se voltam da próxima palestra. Será que como acontece aqui no curso, Conceição, quando a gente fala, a gente abaixa a cabeça? Conceição, pois é. Mas a gente... Só tem uma outra trazendo lá para trás, Se souber abordar direitinho, possível que pode acontecer a casa de mais. Falou verdade, tem que ser verdade. Porque se eu falar assim, isso aí não tem nada a ver com o espiritismo, não. O problema é a gente levar uma visão preconceituosa da sexualidade para essa.
Como eu já vi. Tem que saber. Né? Como eu já vi, quando você vai abordar sexualidade, você tem que entender que quem está te assistindo não pensa, não sente, não vive a sexualidade como você que está falando. Então você não pode botar a sua opinião, porque aí ela vai se chocar com a opinião dos outros. Mas você trazer o conhecimento, como nós estamos fazendo aqui, isso aqui que nós estamos falando é altamente chocante. Porém, colocado sem o tom de crítica, né, ele se torna um material surpreendente para a gente. Porque a gente começa a dar conta de como nós fomos criados, de como nós criamos, de como isso repercute no nosso comportamento, como vai repercutir no comportamento dos nossos filhos, dos nossos netos, e o quanto nós já podemos fazer para a gente começar a mudar esse status. Mas eu creio que durante a palestra, por exemplo, que a gente vai fazer, surgiu alguma pergunta em relação a algum problema, né? A gente pode entrar nesse termo de abordar a sexualidade ali no meio, e sim levar só basicamente um estudo sobre isso. Pouco tempo que eu vi uma palestra de um companheiro aqui e falava sobre para aí as pessoas estarem ali, assim, como os outros, tipo, lançando uma sementinha e ao É isso aí, Zé Marcos. não pode ser chegar de uma vez assim, vai tudo. Eu até sei concordar, se a gente fazer a primeira palestra que eu falei, eu falava sobre sexualidade. Ele falou como Zé Márcio, assim, colocar de uma forma, ele colocou de uma forma que não abordou os temas centrais. Passou tão por cima, com medo de que a plateia. Depois ele me falou isso, ele conversar com ele na palestra. Falei, tá aí um tema que é raro e depois você falar. Ele falou assim, não, mas você viu o que eu tive que fazer? Eu não sabia, né? Ela não ia entrar atrás, eu tive que abordar tão superficialmente certas questões que a palestra ficou meio vazia para ela. Já que você falou, não abordou a homossexualidade, não abordou a sexualidade de uma forma de fazer a mulher no casamento, esse tipo de coisa. Tudo que a gente falou aqui hoje, isso dá uma pinceladinha por cima, vocês são todo mundo satisfeito. Mas ninguém só muito satisfeito. Ninguém, acho que faltou esse medo de abordar. Você sabe qual é a grande questão desse assunto para se falar em público? É o seguinte, por exemplo, a gente lê o Vida e Sexo do Emmanuel, ele vai lá e diz no capítulo da homossexualidade que a homossexualidade é um acontecimento natural na trajetória do espírito. Todos nós passamos. Entendeu? Então, quando ele fala que é natural na trajetória do espírito, significa que nós vamos passar. Eu sou machista, não concordo com essa visão, então eu não consigo falar disso. Né? Porque a doutrina de quem? É nossa ou é dos espíritos? É dos espíritos, não é isso? Então, quando eu vou fazer uma palestra, eu tenho que falar o que os espíritos estão falando, não é a minha opinião. Né? Então, o que acaba acontecendo? É quando o orador, muitas vezes, expressa na sua fala a sua opinião. Isso é o personalismo. E aí vai surgir, muitas vezes, a visão homofóbica, preconceituosa dele, porque ele não aceita que aquilo é uma incidência normal. Está lá o Emmanuel falando, não é um espírito qualquer, é o Emmanuel quem está dizendo isso, né? Dizendo que a homossexualidade é natural na trajetória do espírito, né? Então, se é natural na trajetória do espírito, não tem problema nenhum ser homossexual, ou ser heterossexual, ou ser bissexual. O problema não está aí no que se chama de orientação. O problema sempre esteve no que fazer com isso, né? Então, ou seja, quando, seja hétero, seja homo, seja bi, você tem um desequilíbrio no uso da sexualidade, você tem um problema. A dificuldade é abordar essa palestra um pouco ali, dizer que um homem machista faz família ali que a homossexualidade é uma coisa natural, dá a resposta. Pois é. Mas você vai estar falando
daí que vem a dificuldade. É eu pegar o que os espíritos estão orientando, né? E então a gente percebe que tem assuntos que, como eles batem fundo positivamente na gente, nós falamos dele com empolgação, mas aqueles assuntos que encontram resistências por problemas que nós temos naquele campo, nós temos dificuldade de falar deles, não falamos. E aí, enquanto nós estamos aqui buscando a formação, o entendimento da manifestação da sexualidade, do período infantil como um ensaio para a manifestação na fase adulta, torna-se nosso dever, nos grupos em que cada um de nós convive, a gente começar a quebrar esse paradigma do personalismo, da opinião pessoal em cima das vivências da sexualidade, né? A gente entender que o que é normal para mim não é normal para você, não é normal para o outro, cada um tem o seu caminho, né? O que está sendo mostrado aqui é apenas uma movimentação de uma energia que é divina, que foi colocada em nós para a vivência do prazer, né? E que nós, pelas nossas más vivências do passado, pelo complexo de culpa, não aceitamos que o outro viva com liberdade e, portanto, nós fazemos pressão castrando esse prazer no outro. Isso é algo que nós precisamos derrubar na gente primeiro, né? Porque não é o fato de saber que se quebra a barreira, né? Então, é algo que a gente realmente precisa libertar das amarras, para que daí a gente comece a exercer uma influência positiva nos grupos onde nós frequentamos, né? Porque aqui deixou de ser eu acho que é assim, eu acho que é assado. Aqui é causa e consequência. Porque às vezes nós imaginamos que, igual o Rodrigo falou, que um pai de família seja, mas se o pai desse pai de família lá, que estiver lá, ele está à procura de uma resposta para um filho ou alguém que é homossexual, e ele, às vezes ele está lá à procura de uma resposta, né? Ele acha que é pecado, que acredita que a sociedade julga. E às vezes, igual no nosso caso, às vezes quando aparece homossexual que assiste com ele, eles frequentemente estão lá. E se a gente abordar esse assunto, eles vão perceber que é natural. Não é bem assim, não. Eu sempre digo Não, é saber falar. Eu diria que para muita gente é natural quando não acontece na própria família, né? Não estou dizendo que é o caso de vocês não, pelo amor de Deus, hein? Só o que a gente vê. O pai que procurou ele no até para tentar resolver essa situação. Não, isso aí já é na sessão ele estava lá com o filho, tentando você foi orientado. Não é assim, então depois ele levou o filho lá. Ele achava que a doutrina ia curar o filho dele da homossexualidade. mas isso é procurado. Eu já fiz algumas casos, tipo, da escola e tal. Então eu já vi palestras, vi três, quatro casos, falando sobre homossexualismo. E uma delas era a presidente da casa dando palestra. A última vez que eu assisti, inclusive, a pessoa estava dando palestra falando sobre homossexualismo também, inclusive sobre a educação dos filhos, né, em vários diversos termos, e caiu também na questão da homossexualidade. E falando sobre corpo e espírito, né, a questão da educação do corpo em relação ao espírito. E falando da homossexualidade, no caso de que você deve educar o seu espírito de acordo com o seu corpo. Por exemplo, se você é mulher, educar o seu espírito de acordo com o seu corpo. E se você é homem, educar o seu corpo de acordo com o seu corpo, né? O seu espírito. Então, que se, por exemplo, se você é homossexual, você criticou isso, você deve tentar educar o seu corpo, seu espírito, né? Para que você, de acordo com a doutrina, caso de espírito, educar o seu espírito para que ele entenda, para que ele possa se comportar de acordo com isso. Pois é, Silvio, mas olha só como lá de fundo. Eu acho isso um tanto preconceituoso. Porque claro que tem gente. No fundo, é uma visão homofóbica. Pois é. Né? Porque diz assim, então você tem que educar o seu espírito segundo o seu corpo. Né? Então,
a visão corrente que tem aí é que se eu estou num corpo de homem, né, a educação manda que na parte sexual, então, eu só me conecte com uma mulher. Ela só declara parte da carne fraca. Hein? Ela só declara parte da carne fraca. Pois é. Né? Então, assim, para mim, essa fala aí particularmente é uma visão homofóbica. Existem vários livros que falam sobre a homossexualidade sem culpa. Gente, porque até agora do que a gente está vendo aqui, entrou aqui sexo masculino ou feminino, entrou sexo homem e mulher, o que está dizendo aqui, prazer sem culpa comigo mesmo. Não é isso? Prazer sem culpa. Né? Quando a gente vira adulto, deve continuar prazer sem culpa. Né? Aonde começa a entrar a culpa aí? Quando os adultos interferem nessa relação da criança com ela mesma, porque aqui o tempo todo é autossexualidade. É autoprazer. Enquanto tem autoprazer, olha lá, é antes de mais nada desprovida de vergonha. Por que a criança é desprovida de vergonha? Porque o esquecimento do passado está ali, não começou ainda a instalação do superego pela vivência com os adultos, ela é livre. Livre, gente. Exercício do prazer com liberdade. Percebam que não é com libertinagem. Essa liberdade aí não significa, como na nossa visão doentia de adultos, sexo irresponsável. Não, significa sentir prazer sem culpa. Liberdade. É disso que nós estamos falando aqui o tempo todo. Não importa a fase onde a libido está propondo seu desenvolvimento. Oral, anal, fálico genital, não interessa onde. Há uma expressão livre do prazer da sexualidade. Né? E vai entrar a nossa culpa nessa brincadeira aí, na castração, exatamente quando a gente começar a perceber, isso seria talvez um efeito negativo. Talvez se os pais, a maioria dos pais tomassem pé de que isso tudo aí, né, a criança pegar um objeto no chão, botar na boca, é expressão de sexualidade, talvez a culpa paterna, a castração já começasse a se exercer desde aí. Né? Então a gente entende que como nada acontece por acaso, né, até então não houve uma busca maciça pelo conhecimento psicanalítico, exatamente para preservar, pelo menos até onde for possível, um desenvolvimento saudável da sexualidade. Porque muitos pais, mesmo tomando ciência disso daí, talvez se tornassem fundamentalistas. Olha, esse Freud, esse cara é doido, esse cara está querendo colocar sexo onde não tem. Mas já tem muita gente que fala isso. Aonde a gente fala que Freud é sexual? Pois é. Né? Só que nós estamos vendo aí que ele tem razão. Né? E que ficar ignorantes disso não nos ajuda em nada, pelo contrário. Né? Faz com que nós sejamos castradores, estamos retirando a felicidade ou ajudando a tirar a felicidade daqueles que convivem e que nós dizemos que amamos. Né? Meu filho, eu te amo, mas você não pode ter uma expressão de sexualidade mais livre do que a minha. Entendeu? Porque se você tiver, vai me incomodar. Você não pode incomodar o papai. João, algumas formas, né, para que a energia universal, a energia sexual, a criação, né? Então, essa energia que nós desenvolvemos é assim, é isso? E agora a palavra homossexual, né, não é mais homossexualidade, é homoafetividade. Para tirar que é só a prática do sexo. Na verdade, é a atração afetiva por alguém do mesmo sexo, e não apenas a atração sexual.
E quando desenvolve isso assim, uma menina, uma adolescente, no caso, e que os pais não entendem, que se não for entendida, transporta isso para uma situação bem mais difícil, porque ela começa a se envolver lá fora, com um outro mundo que pode levar para caminho de drogas, suicídio, igual a sobrinha dele no caso. Se eu não vejo a tempo e abraço e pego e tá tudo bem, e menina, te amo, tá? E indo contra os pais dela, tentando convencer os pais. Hoje que a gente conseguiu isso, a menina descobriu até que nem gosta mais de menina, não. Arrumou um namorado, depois que os pais apoiam, né, já foi para a cadeia melhor, porque ela falou que ia embora aos 18. Então ela estava faltando 6 meses para 18, eu tentando convencer o pai e a mãe de que deixasse, aceitasse, trouxesse a namorada da menina para casa, e não conseguia isso. Aí eu falei assim, mas você não vai embora, você vai vir para minha casa, decidi pegar para mim, tomar conta, né, na minha casa. Aí ela desistiu da tal menina lá, disse que a menina lá arrumou, não sei, e ela estava com o namorado. Você convenceu o pai a aceitar esse namorado, porque também é a primeira filha, e o irmão dele não tem a cabeça de boa para aceitar. Aí eu falei, se você não aceitar, eu vou levar ela para minha casa, eu não vou deixar embora. E você vai perder ela, e conversei muito com ele. Aí ele abriu mão do namorado, e agora ficou amigo do namorado, acabou, tá tudo bem, resolveu o problema. Por quê? Tudo porque a menina, não sei se ela fez de pirraça com o pai, não sei o que aconteceu, mas ela ficou quase 2 anos envolvida com uma outra mulher, uma mulher mais velha. Já era formada na educação física, envolvida com outra mulher. E eu convidei até a mulher na minha casa. E assim evangélicos. Eu estava lá na sobrinha. E o fato desse rapaz namorar aqui tem um morro, né? O pessoal fala um morro, é uma outra cidade dentro da cidade. É cheio de preconceito. Aí era muito difícil. Eu já vi entrevista nesse sentido. Hoje está fazendo direito na cidade de Manhuaçu, pai. Abriu mão, ela conseguiu terminar o ensino médio dela, terminou esse ano, ela já está com 19. Quando você travou ela na escola? 19. Na época não. 14 para 5. É como se a sexualidade, a definição, parece que não é você que é psicólogo. A definição é a pessoa define realmente a partir dos 17 anos, né? A orientação, não tem uma idade, até onde eu ouço falar, eu já li, não tem uma idade definida para essa opção assim, não é bom. Não, porque eu já vi o seguinte, que a pessoa às vezes tem para definir, assim, que às vezes a pessoa tem, às vezes durante a adolescência, tem experiências homossexuais. Mas aí ela define realmente, né, a partir dos 17 anos. E até então ela não tem uma definição. Mas tem uns que definem a partir dos 30, 40, 50. É bem provável que isso já estava lá, já tinha dado sinais, mas por conta da castração, né? A castração, meu filho tem que ser macho, né? A minha filha tem que gostar de homem, não sei o que, papai. Isso dito e enfim, colocado de uma forma ameaçadora, castradora, Zé Márcio, leva a pessoa a se encolher até que no momento mais à frente lá, por um impulso ou por uma coragem, ela acaba tirando aquilo que estava já era uma vontade. Essa experiência, vamos dizer, homossexual na adolescência não levaria a essa criança ou adolescente escolher a homossexualidade, passando por essa experiência? Não necessariamente, Rodrigo, porque olha só, até pensando como espíritas, Rodrigo, nós somos essencialmente bissexuais na nossa porção divina, uma vez que nós podemos reencarnar como homem ou como mulher, né? Inclusive isso é perguntado aos espíritos superiores, se apraz mais ao espírito reencarnar como homem ou como mulher.
E a resposta obtida é que é indiferente, reencarna naquele campo que pode promover a evolução do espírito, né? Então não há uma preferência, na verdade. Entra aí, aí há um personalismo, né? Ou uma opinião pessoal. Eu como agora estou homem, então eu prefiro reencarnar como homem. Isso não existe. Passa para o lado de lá, né? A reencarnação como homem te trouxe danos profundos. E aí a espiritualidade propõe, reencarna como mulher que você vai equilibrar. Você reencarna na hora. Você não pensa meia vez, porque você quer aplacar a sua dor, na verdade, né? E aí então, Rodrigo, o que acaba acontecendo? É que o universo masculino, ele é muito preconceituoso. Mas, por exemplo, quando a gente fala assim, poxa, o fulano de tal é pintoso, olha que até para chamar o homem de bonito, o outro homem tem preconceito. E quantas vezes nessa fala de achar o outro bonito, nós estamos mascarando uma atração. Isso mesmo, falando de bonito. Uma atração, o que não significa dizer, Rodrigo, né, que vai haver uma manifestação de homossexualidade, né? Mas uma mulher, um jovem, uma moça que tem essa dúvida e quer experimentar para saber, obviamente já não está bem resolvido sexualmente. Não seria por aí. Olha, Rodrigo, o que a criança pequena faz aqui, igual a gente está vendo, Rodrigo, ela não experimenta, ela não foi dito aqui no encontro anterior que se ela esbarra o mamilo em algum local e aquilo dá prazer, ela não esbarra ali de novo, quantas vezes até ela se saciar daquele prazer, até ela ter o orgasmo, não foi aí um experimento? Na fase adulta ela vai experimentar, né? E a gente vê na geração de hoje, Rodrigo, isso muito bem estabelecido. Eles ficam com pessoas do mesmo sexo, com pessoas do outro sexo, sem qualquer culpa. Sem qualquer culpa mesmo. Não há qualquer trava, qualquer problema para um menino beijar outro menino, e lógico que isso não se aplica a todos, né? Beija o menino, na mesma noite beija a menina, isso fica durante um tempo até que lá na frente uma coisa ou outra. Minha sobrinha falava assim, tia, o que eu estou fazendo de errado? Só porque eu gosto da Cris? Não, eu não falei nada, não acho errado, não tem nada errado. Arrastando a cabeça das pessoas que ainda não te entendeu, Letícia, mas a tia te entende. Tia, você é minha tia preferida, por que você não é minha mãe? Não sou sua mãe porque você tem que nascer naquela família, porque você vai trazer grandes oportunidades para o seu pai e sua mãe de aprendizado, você vai salvar, vai tirar o preconceito deles, mas você tem a mim, tem o seu tio, você não está perdida. Eu tinha medo dela e ela entrou nas drogas. E evangélico já é massa, seria o inferno na terra, né? A filha homossexual, o espírita, meu amigo, isso é castigo divino do último grau. Deus, tem que acreditar, Deus só dá o filho como cobertor. Deus deu essa moça linda que eu adoro, como se fosse minha filha, para o irmão dele, que não conseguia abrir a mente dele, mas por diversas reuniões feitas na minha casa, convidei os dois, sentei os dois no sofá e falei, hoje você vai chegar na sua casa e vai chegar perto da sua filha, vai dar um abraço nela e só vai fazer uma coisa, diz, Letícia, minha filha, a única coisa que eu tenho de verdade, que eu sei de verdade é que eu te amo, e dá um abraço nela. Ele não fez, ele chegou, fez o contrário, ele bateu nela. Então por que ela enfiou nas drogas? Né? Então, complexa coisa, né? O amor move montanhas, né? O amor cobra muito. João, você falou aí que os pais falam assim, não, o meu filho tem que gostar de mulher, minha filha tem que gostar de homem, não sei o quê. Aí só corrigindo, os pais falam assim, meu filho tem que gostar de mulher mesmo, minha filha tem que ser freira. Não é verdade, que gostar de homem. é verdade.
E aí, Então, vou fazer, você vai fazer assim, olha, ela só está fazendo isso para te chamar a atenção. No dia que vocês deixarem ela namorar com esse menino, chamar ele para casa, ela dispensa ele. Aí eles fizeram isso com essa esperança. Só que o rapaz era muito bom, educado, e conseguiu ativar a família. pois é, mas olha que interessante, ó. Lembram que eu mencionei aqui que o objetivo do controlador, no final das contas, é ele não sofrer? Lembram disso? Isso. Então, muito bem. O que um pai e uma mãe fazem ao interferir no relacionamento homoafetivo do filho? Eles não têm medo do que vai acontecer com o filho. O filho já fez a escolha, para ele está resolvido, é aquilo ali que eu quero e pronto, acabou. Lá no fundo, eles não querem sofrer. Porque vão sofrer o preconceito, né? Vão ter que explicar, vão ficar em evidência, vão ser olhados atravessados. Hoje, graças a Deus, menos. Né? Hoje menos, que a coisa está mais comum no meio social. Mas lá no fundo, o impedimento da relação homoafetiva é para que eles, pais, não sofram. Ô, João, eles são evangélicos. Eu tenho um outro primo que tentou suicídio várias vezes e é homossexual. Ele também frequentava essa igreja que meu irmão frequenta. E lá o pastor falava que ele estava endemoniado, que ele era demônio e tal. Meu irmão ajudava, mas o pastor quer expulsar o demônio dele. Do meu primo, que é primo dele também, entendeu? E aí ele procurou um dia, apareceu no centro espírita. Eu nem conhecia esse meu primo. Depois que ele ficou conhecendo, ele apareceu lá e não sabia que era meu primo. E depois que ele procurou, gente. Ele foi lá com o objetivo e isso que o Rodrigo falou aqui, que não, eu fui lá procurar o que o Espiritismo falava sobre aquilo, sobre o homossexual, entendeu? Então, assim, há várias coisas que a gente pode estar lá trabalhando. E às vezes é o preconceito nosso mesmo de falar, tem pai de família, e às vezes nós mesmos que estamos bloqueando isso aí. E o menino está ótimo, esse outro aí que cortou os pulsos, que o pastor falou que ele estava com um demônio. A gente tem que contar com a espiritualidade, né? Tentar morrer. A gente tem que contar com a espiritualidade. Vamos fazer. Essa reencarnação, ela para mim tem sido muito pródiga em vários aspectos. Né? Primeiro, ser traído e perdoar. Foi um exercício duro de fazer. Depois ter um filho adotivo, negro, uma lição maravilhosa, né? Você aprender a amar aquilo que, entre aspas, não é seu. Mas né? acabou com o filho adotivo dele sem querer. Né? Porque o meu filho foi um menino mais E terceiro, eu tenho um filho homossexual. Não vejo problema algum. Entendeu? Então, assim, e foi muito curioso que quando eu tomei notícia disso, a minha ex-mulher ficou impactada. Ela me mandou a mensagem que ele mandou para ela, num tom dramático para mim, né, do tipo, e agora, o que vamos fazer? Né? Ele fez um desabafo, né? E aí a gente entende assim, né? Por exemplo, a minha família é muito preconceituosa nesse campo, e eu mesmo, muitas vezes, com as brincadeiras entre irmãos e entre sobrinhos, a gente expressa o preconceito nesse campo aí. Né? E aí me vi com essa situação, né, de cara. Então, busquei sair com ele e conversamos. Eu disse para ele, falei, meu filho, para mim o que importa é você feliz. Isso é que é o mais importante. Não importa seu caráter, não importa se a sua escolha é por amar alguém do mesmo sexo ou de outro sexo, isso é irrelevante. O que importa para mim é que no final dessa trajetória aqui você sai um espírito melhor do que você entrou. Se o seu caminho é esse, da minha parte, eu não posso falar pela parte dos outros, mas da minha parte você está colhido. Eu te amo independente da sua orientação sexual. Meu amor por você não está restrito a isso. Né? Se você vai amar um homem ou vai amar uma mulher. Eu te amo porque você é meu filho. Né? Então eu gostaria que você soubesse disso.
Então, foram vários desafios que essa reencarnação me propôs, né? E que eu penso que até então eu estou fazendo a lição direitinho. Estou realmente me abrindo aí. Eu confesso para vocês que a psicanálise aliada ao espiritismo se tornou uma ferramenta, né? Porque quando a gente passa por isso daí, é possível a gente realmente entender o que se passa no universo do outro. Não é um entendimento puro e simples, porque é bacana socialmente agora você ser aberto às manifestações, não. É um entendimento técnico de como essas coisas se manifestam dentro do indivíduo e que fazem propostas para ele também. E quem sou eu para interferir na proposta divina na trajetória do outro? Quem sou eu para ditar normas de conduta e de comportamento diante dos conteúdos do outro? Quem sou eu para dizer para o outro o que é certo ou o que é errado, se eu nem sei o que é certo ou o que é errado para mim? Eu concordo com isso aí. Então, quer dizer, é algo que o Espiritismo já vinha fazendo, e a psicanálise, quando veio me mostrar como isso já se manifesta na gente desde a mais tenra idade, então ficou mais claro ainda. Você teve esse conhecimento, precisa fazer, né? Você já era psicanalista, não? Quando o meu filho abriu a homossexualidade dele, não. A psicanálise veio depois. Como eu ajudei muitos jovens nessa situação que me procurou, veio até a mim, e em alguns casos durou uma conversação, não sou psicóloga, mas procurava e eu fui conversando, eu fiz conhecimento sobre vários jovens foram salvos da suicídio e tudo mais. Meu filho não é, mas se ele chegasse, se ele fosse, ou se ele resolver a ser, ou se a minha filha resolver a ser, e falar, eu gosto da Isabel, sei lá, da Tereza, traz pra casa, vamos sair. Não é? Vamos ver, É isso, gente. O negócio, assim, Deus fez muito e pediu para todo mundo fazer o possível para se amar um ao outro, mas não é tão simples. Tito fala, Chico Xavier fala, não pedi vocês querem ver uma questão? Celeste. Vocês querem ver uma questão polêmica e que nem se trata de homossexualidade? Vamos lá? Vocês estão dispostos? A uma discussão saudável? Então vamos lá. O filho ou a filha adolescente, né, arruma um namorado ou uma namorada dentro dessas várias possibilidades com sexo contrário ou com o mesmo sexo, e chega lá na nossa casa e fala pra gente assim: pai, eu quero namorar a minha namorada ou meu namorado dentro de casa. Seu quarto caiu. E aí? Tudo bem. Eu vou falar assim, quem é essa pessoa? E aí? Vou falar pra vocês. Aqui. E aí? Não, que seja bem-vindo, levantar que a casa é essa. Gente, eu fiz o mundo, não. Percebam o contexto que eu criei, hein? Eu falei, namorado ou namorada, ou seja, eu estou colocando a coisa como já tem uma relação afetiva. Eu não estou dizendo pegar na rua, né? Acabou de conhecer na rua, acabou de ficar, vamos para dentro de casa. Não estou dizendo isso, eu estou contextualizando. É um namorado, existe uma relação de afeto, né? Dormir em casa, namorar em casa, namorar. Se relacionar sexualmente dentro de casa, dentro da nossa casa. Para nossa autorização, pedindo para a gente. Já me aconteceu. Como é que é, Rodrigo? Legal. É melhor pra gente. Tem que ser. Olha o espírito obsessor. Eu percebi daqui que ele comichou lá, ele não aguentou lá. Ele foi exercer a ação obsessiva dele na Heloísa lá. Mas hoje em dia eu vejo a minha família é muito grande.
Eu acho que é uma coisa machista no meu. Se fosse nos dias de hoje, Heloísa, era mais fácil. Botava um botão de sensor de presença com a campainha. Então, hoje em dia, tipo assim, a minha irmã agora casou, mas antes de casar eu morava com dentro de casa. Tipo assim, isso me assustou, porque minha mãe tem 77 anos. Entendeu? Mas aí eu vejo, já com as minhas sobrinhas também, né? Tipo assim, já tem mais essa liberdade, até porque lá fora está muito violento. Então, os pais estão tomando essa consciência. Porque exatamente, Luiz, olha só, eu não levantei a questão de fundo da minha pergunta. Quando eu fiz esse questionamento aqui, eu omiti de propósito exatamente isso, a questão da violência. A gente, enquanto espírita, qual é o ambiente de um motel, né, aonde nós estamos deixando aqueles que a gente desamar ficarem expostos a ações obsessivas no campo da sexualidade, apenas porque eu acho que na minha casa, se uma relação afetiva se manifesta sexualmente, eu sou contra. Então eu nem levantei essas outras questões, eu quis colocar só o cerne da questão para entender como é que a gente lida com a coisa, né? Eu, sinceramente, as minhas filhas vão para casa dos namorados delas. Eu, lá na minha casa, não quero, não gosto, entendeu? Já deixei bem claro. Eu sei que quando eu viajo, eu sei que faço minha festa lá. Mas eu não gosto. Não, então tá. acho que eu tenho que respeitar. Mas tudo bem, então desculpa perguntar. Você brinca com o Sérgio em casa? Ué, mas eu tudo bem. Eu não vou sentir bem, me sentir à vontade não para entrar no quarto do namorado. Olha, brincadeiras à parte, tá bom, desculpa a brincadeira, mas é exatamente isso aqui, sem querer ditar o que é certo ou o que é errado, não é isso o objetivo, mas exatamente a gente entender as nossas dificuldades com esse assunto. Olha como, quer dizer, se eu digo assim, eu amo meu filho, bem, então amar pressupõe que eu cuide dele nos aspectos psicológicos, como está aqui colocado, e em todos os outros aspectos. Então, se eu estou cuidando do meu filho, se eu estou dando segurança a ele emocional, psicológica, espiritual, qual é o melhor lugar? Não, eu não quero dar resposta, eu só estou levantando a questão, né? E mostrando como o comportamento da gente sofre a influência da cultura, da educação, né? Daquilo que a gente recebeu dos pais como educação, como comportamento, e como confrontando isso tudo com o que nós estamos vendo aqui agora, como nós estamos pisando em ovos em campo minado. É uma dor, João. Eu vivi isso assim, o meu último, meu filho mais novo, vamos dizer assim, né? Com a namorada. Aí, tipo, eu corri com a primeira, com a segunda namorada, com a terceira, assim, de forma que eu não visse, ele achava que eu estava percebendo, chegava mais de madrugada, tal, a gente fazendo de conta que estava percebendo. Mas era um encontro louco. Quando a mãe da menina me chamou e falou assim, eu sou mais assim, ela quis dizer assim, mais aceitava melhor as coisas, ela me chamou para conversar. Eu acho que eu vou falar do Vinícius e tal, ficava em casa. Eu aceitei de bom grado. Porque para mim. Que é melhor lá do que cá, minha posição. Eu estava batendo de frente com eles, né? Se ela aquela mãe estava acolhendo, meu filho ia ficar bem acolhido. Foi assim, para mim, chato, quando eles vieram buscar as roupas dele. Mas eu falei, meu filho, seu guarda-roupa está bem, seu guarda-roupa está bem. Meu guarda-roupa. Tudo bem, graças a Deus hoje está ótimo as coisas. Mas na época eu sentia tão alívio. Melhor lá do que. Quer dizer. Eu acho interessante como que a cabeça. É o que a Laura falou, violentando ela, o querer dela. Mas é Então, interessante
Por isso, quando eu levantei a questão, eu perguntei, uma discussão saudável, né? Não, sabe o que é? Eu, por exemplo, pode ser o modismo que for. Eu simulo o que eu sinto. Sim. Entendeu? Porque assim, melhor, tudo bem, eu até sei que no ambiente de um hotel, ele vai pra casa do namorado, ele leva, ele é pagado. Aluga um apartamentozinho, uma kitnet, vai se virar. Mas por que tem que ser dentro da minha casa? Não quero. Não, eles se virem pra lá. Porque também se quer, então assuma. Eu acho que sexualidade tem que ser uma época que a pessoa tem condições de assumir. Até porque você corre o risco de uma camisinha estourar, de esquecer alguma coisa, você tem um filho. Então você tem que ter condições de assumir. Porque eu acho que quando você tem filho, você tem que pensar assim, pode passar todos os apertos do mundo. A sua família pode até te dar um apoio, mas a função é sua. Então eles se virem, que arruma um jeito. Deixa eu colocar uma coisa, não justificando a posição dentro disso, mas contando o contexto da coisa. Tinha 20 anos e tinha uma namorada. Passava muito dela, aquela que você acha que vai ser a mulher da vida do sujeito. E os pais dela muito liberais. E a gente, lá em casa, não. Em casa não podia ir, ficava por ali, mas não podia estar no quarto, não podia estar no quarto, com a porta aberta. Na casa dela, na moda. Só que eu não sei andar dos irmãos aqui, mas eu sou muito bonito. A casa de pobre, sabe o que é? Está entendendo? Às vezes você tem uma grande casa, um grande quarto, escondido lá no outro. E um ato sexual, ele gera um certo movimento. Tô mentindo? Não. O bicho pegou. De forma alguma. O bicho pegou. Aí saiu uma liberdade toda, o negócio todo. Mas eu chego na cozinha, que era do lado do quarto. Tá lá, a família toda sentada na mesa. Com o olho regalado. Escutando como se fosse um filme pornô. Hein? Aquilo foi tão constrangedor para ela e para mim, mesmo aquela liberdade toda, você está entendendo? Que constrangeu a família. Eu vi que depois eu saí, eu falei, o pai dela era um caminho meu, e desculpa, o pai dela estava assim, azul. O outro estava azul, cara. Você me perdoa, eu sei que eu abusei da liberdade que vocês me deram na casa de vocês, mas suas economidades, se você sabe daqui, vai namorar no quarto, e vai aquela coisa, resultado, quando eu tiver uma filha, pode vir na minha casa, fazer um cômodo agora, sentar no quarto, fechar a porta, vou dar um cacete do jeito. Porque eu fiz isso, tá entendendo? Eu fiz isso. E foi a coisa mais constrangedora que aconteceu na minha vida, foi isso. E até hoje, era minha amiga, já casou e tal, acho que conta, mas Traumatizou o moço. não, foi uma tremenda falta de respeito. E isso aí precisa de terapia, ó. Foi uma tremenda falta de respeito, sabe por quê? Mas Porque ele já casa de pobre é desse tamanhozinho. Casa de pobre é desse tamanhozinho. Casa de pobre é um negocinho assim. Você vai ficar com um negocinho, fazendo um negocinho assim. Não, o negócio é. Então vamos lá, gente, vamos lá. Volta a dizer, gente, isso aqui, esse momento aqui não foi para dizer o que é certo ou errado, não. É só para a gente entender as formas como a gente lida com um assunto tão complexo quanto esse, tá? Exatamente. Exatamente. Até porque, olha bem, percebam a seguinte situação. Chega uma paciente lá, ou um pai ou uma mãe, e traz essa problemática para a terapia. Olha, eu estou vivendo um conflito. Meu filho ou minha filha está trazendo o namorado ou a namorada para dentro de casa, estão se relacionando sexualmente. Eu sei que é o local mais seguro, mas, como na visão da Laura, por exemplo, eu estou me sentindo violentada com isso. E aí? Nós, como terapeuta, eu já peguei muito. Tá entendendo? Então, quer dizer, são coisas que a gente precisa entender na gente para a gente conseguir ajudar o outro, senão a coisa fica ruim. Fala, Sergão, obsessor! Só para que não a câmara de casa, meu pai da família. Laura, aí, Laura.
A barriga vem viçosa. Só 6 meses. Veio da barriga 6 meses, o cara, meu irmão fez o quê? Eu bati no hospital. E aí, quando eu soube disso, eu corri pra casa dele, almocei com ele, para gente, tá uma vida nova aí, prepara. Olha bem, então vamos lá, já que todo mundo, já que alguns de alguma forma que se... Eu vou me expor também. O meu filho, eu deixei ele se relacionar dentro de casa. E a moça engravidou, né? Eu estava em São Paulo na época, ela me ligou e falou assim, olha, quando você chegar, isso a mãe dela, né? Olha, quando você chegar, eu queria muito que você conversasse com a minha filha, ela está com um comportamento esquisito, não sei o quê. Aí, na hora que ela falou assim, está com um comportamento esquisito, a luzinha acendeu, né? E aí, a casa desligou o telefone, eu peguei o telefone e liguei pro meu filho. Falei, Cleitor, tá tudo bem? Tá acontecendo algum problema? Não, pai, tá tudo ótimo, tá tudo normal. Marcela não tá grávida, não? Não, tá não, pai, de jeito nenhum, mas... Eu falei, bem, vamos esperar que o tempo vai dizer, né? Aí, cheguei de São Paulo, na semana seguinte era dia das mães, eu fui para Guaçuí para visitar minha mãe, e o Heitor foi comigo. E quando foi no domingo de manhã, o telefone tocou, o meu telefone tocou e era a mãe da namorada dele, a sogra dele. Aí eu vi lá a ligação no celular e dei o telefone para ele. Falei, ó, é só a sogra, né? Tá querendo falar com você. E aí daí a pouco ele me volta lívido, branco, falou, ó, ela quer falar com você. Aí eu fui atender o telefone, ela estava chorando. Ai, João, Marcela tá grávida, João. E agora, João? Eu falei, e agora? Nós vamos ser avós. Vai ser uma criança que nós vamos amar, nós vamos criar juntos, né? Vai ser um momento de muita felicidade para todos nós. Sua filha não está sozinha, ela tem a sua família, ela tem meu apoio, né? Calma que hoje à noite eu vou ir na sua casa e nós vamos conversar. Aí cheguei em Tombos, fui lá na casa dela com ele, sentamos lá na mesa. Aí esbravejaram no bocado, ameaçaram, não sei o que para papai, eu só escutando, bem aí. Quando acabaram o momento ameaça da Idade Média, perguntaram aos dois, os dois acompanhando a conversa, né? Aí perguntaram aos dois, o que vocês querem fazer? Queremos casar. Então, beleza. Vamos lá hoje ver como é que é o relacionamento com a netinha. Coisa mais comum. Babação pura. Porque o que aconteceu lá? O irmão dele não faz de novo. Babação pura, menina. Não é só porque eu sou avô, não. Mas todo mundo que conhece fala, né? Por isso que eu estou falando. Ela é encantadora, realmente, muito simpática, muito comunicativa, amorosa, né? Então, quer dizer, mudou a família. A verdade é essa. A chegada de Ana Clara foi uma chegada que mudou a família para melhor, né? O ruim dos episódios nesse campo é quando muda para pior, né? Quando ao invés de ser um momento de alegria, se torna um momento de um trauma, de uma doença grave, né? E isso eu disse para a mãe dela quando ela me ligou, chorando, falando que a filha estava grávida. Eu falei, olha, é vida que está chegando, não é doença. Imagina se eu estivesse me ligando para falar que a sua filha estava com câncer, estava com AIDS, já em fase terminal, estava para morrer, né? Então, quer dizer, isso é vida, vai chegar uma vida, alguém que nós vamos amar, né? Então, quer dizer, eu tô me expondo aqui para dizer assim que eu permiti, não me arrependo, em absoluto. Nem me coloco contra a visão da Laura, não acho que a Laura esteja errada, não acho que o Rodrigo esteja errado, não tem essa visão de coração, não tem mesmo, entendeu? Se não fosse na sua casa, não teria acontecido. Exatamente, foi o que eu pensei. O que eu pensei na época foi exatamente isso. Se não for aqui na minha casa, lá na casa dela não vai ser, porque
casa muito pequena, eles muito rígidos, não vai rolar. Então, para onde eles vão? Para onde eles vão? Né? A que perigos eles estarão expostos no meio da rua, tarde da noite, embaixo de uma árvore, num beco escuro? Né? Então, pesando isso tudo, eu falei que seja aqui, debaixo do meu teto, né? Onde o máximo que vai acontecer é me tirar da condição de pai e me promover a condição de avô. Garanto para vocês, a promoção valeu a pena. Entendeu? Estou muito feliz de ser avô. Diga, velho. Ele custou recuperar, o susto foi enorme. A minha vai ser grávida, ela é solteira até hoje. O pai da menininha dela casou com uma outra, tem mais 2 filhos, ela ficou solteira. E a menininha, ela chama o irmão dele de pai. Trouxe uma felicidade enorme para mim. Esse outro irmão que é evangélico, né? Ele teve a vida dele foi assim, esse outro primo que é homossexual, ele passou expulsando demônio, né? Passou uns tempos, a filha gostando de uma menina. Então, virou uma loucura. E um outro irmão, né? Aí tem preconceito dos meus pais, de todas as pessoas mais velhas. No caso do meu irmão, esse que a menina engravidou. Aí quem ia contar com o meu pai, com a minha mãe, aí eles me pediram para fazer isso, para contar com as pessoas. Eu fui. Aí minha mãe chorava, que não ia sair na rua mais. O pai dele depois, meu pai passou tantos dias sem ir na rua. Não saiu de casa. Todo. Aí depois que a menininha nasceu, hoje um xodó da família. A gente falava para a pessoa, não falam, vocês estão pensando em falar com eles, que vai gerar um constrangimento e possivelmente um trauma para o meu irmão e para a menina, que é minha sobrinha, e possivelmente para a neta, né? Porque a vida do mundo hoje é diferente. Não tem mais essa coisa antiga que vocês veem. Olha que isso tudo é falso. Isso tudo já acontece desde o início do mundo, mas a gente não aceita. Vocês, quem é que já leu a obra do André Luiz toda? Eu já li. Você já leu? Mais alguém que já leu? Não? Eu me esqueci qual livro do André Luiz que o André Luiz conta uma história de eu não sei exatamente se o rapaz foi casado a primeira vez, foi muito fiel à primeira esposa, amou ela muito e tal, e aí ela adoece, desencarna, depois eles se casam uma segunda vez, ele também se apaixona muito pela segunda esposa, ama ela muito, fiel também, etc, etc. E aí, lá no mundo espiritual, é um casal a 3. Né? Olha que visão que choca a gente, né? Porque a nossa visão de lá, né? É uma visão perfeita, né? Eu não sei, Lauré. Não, mas aí Eu acho que é sexo a segunda esposa iria. Não, a segunda esposa, porque o amorzinho mesmo dele era a primeira. Aí a segunda, eles vão viver na mesma casa, mas ela era uma irmã para ele. Ela era uma irmã para ele, os dois. O pai do André, que gostava de 2 mulheres, era a mãe dele. Não, mas eu sei que não é o pai dele. É uma outra situação que eu não lembro qual. Um dos 2 livros. Mas está lá, esse triângulo lá, né? Então, assim, só para a gente ir percebendo, gente, quer dizer, eu estou introduzindo isso aqui no nosso estudo sobre sexualidade, né? Apenas para a gente perceber como isso é de múltiplas formas. Eu acho que é sexo destino. Né? E como ser de múltiplas formas impacta na gente, né? Porque pra gente só pode ser de uma forma. Diga, velho. Você levantou a mão e acabou que vai aqui, vai para ali. Eu penso rapidinho como é que eu escrevi nesse contexto, né? Que você estava falando da perigo que é hoje, porque eu pensava
E aí, ele foi assaltado e o meu marido logo levou na minha cabeça, né? Mas tu tem que deixar, não sei o que, a gente foi conversando. E ele foi natural assim, sabe? O meu marido foi natural, mas até então eu também não aceitava não, que ele gosta. Ou seja, precisou passar por no seu caso, um trauma que mudou o ponto de vista. E aí o mais novo também foi no mesmo caminho, né? Agora já abriu para um, abriu para outro, mas sempre foi tudo muito conversado com respeito. Porque na minha casa, por exemplo, eu nunca vi as minhas meninas, nem meu menino, nunca ficou beijando na minha frente, nunca fechou portas de ir na minha frente para o quarto, não fez isso não. Foi dormir na hora que todo mundo foi dormir, via televisão com todo mundo na sala, comia pipoca. Então, nunca houve o que eu chamo de desrespeito. Nunca falta de respeito. Eu faço respeito que está conversando, está gravando, nunca aconteceu não. Então, eles já mantêm isso. Eles já mantiveram, mantêm isso. A mais velha é casada, a mãe dos menininhos. Tem a mais nova, agora, 24 e o outro. Ela, se ele quiser, ele vem, traz namorado, dorme no quarto. Ela também, se irmã namorar fora, eu também trouxe o namorado porque dormiu em casa. Só que nunca vi nada fora do normal. Então, para mim, está bem. Está funcionando. Legal. Então vamos lá, continuando, gente. Ó, a contrapartida dessa inclinação tida como perversa, a curiosidade de ver a genitália de outras pessoas, provavelmente só se torna manifesta um pouco mais tarde na infância, quando o obstáculo do sentimento de vergonha já atingiu certo desenvolvimento. Sob a influência da sedução, a perversão de ver pode alcançar grande importância na vida sexual da criança. O que isso aqui está dando tom para a gente, hein? Lá na fase adulta, como é que chama? O prazer de ver. Voyeurismo. Então, ó, percebam de novo, ó, olha o que eu disse. A fase da infância é um laboratório para a fase adulta. Tá vendo, dona Mara? A investigação sexual infantil, a pulsão do saber. Ó, sua atividade corresponde, de um lado, a uma forma sublimada de dominação, e de outro, trabalha com a energia escopofílica, o olhar. Suas relações com a vida sexual, entretanto, são particularmente significativas, já que constatamos pela psicanálise que, na criança, a pulsão de saber é atraída de maneira insuspeitadamente precoce e inesperadamente intensa pelos problemas sexuais e talvez seja até despertada por eles. Gente, então olha bem, olha o que Freud está dizendo aqui. Ele está fazendo uma conexão entre a pulsão de saber. O que é a pulsão de saber? Sabe quando você se interessa por um assunto e que aquilo passa a dominar o seu interesse, e enquanto você não se satisfizer estudando, examinando aquilo até o fim, você não se dá por satisfeito? Isso é a pulsão de saber. A minha, aliás, ultimamente está bombando, entendeu? A minha pulsão de saber. E o que Freud está fazendo aqui? Ele está fazendo uma conexão dessa pulsão de saber, ou seja, uma forma de descarregar o conflito vivido no campo da sexualidade. Seu Rodrigo. 2. Durante os canais, o Rodrigo pode ir fazendo análise, hein? Como é que é? Ele vai ter que fazer análise. Raquel, até o ato de saber, o ato do conhecimento, o ato cognitivo está ligado à sexualidade. Né? Então, quer dizer,
aquela pergunta que você me fez lá. A criança quer tomar banho com o pai. O que é aquela curiosidade? Vamos saber. O que leva a essa pulsão de saber? Essa movimentação da libido provocando sensações de prazer, levando. Agora o que a gente já sabe na criança, ao orgasmo no final de cada atividade prazerosa, leva a ela a querer saber. É atraída de maneira insuspeitadamente precoce e inesperadamente intensa. Mas só no que diz respeito a assuntos sexuais. Não saber de outra coisa qualquer. Qualquer saber, Sérgio. Uma curiosidade sobre planetas, por exemplo. Qualquer coisa. Estaria ligado? Estaria ligado, Sérgio. Pode procurar lá, examinar, que você vai chegar a isso daí. É um direcionamento. Ó, Sérgio. Sérgio, vamos lá para ficar mais fácil. Vamos lá. Tira a palavra sexual. Coloca no lugar dela prazer. Fez sentido? Fez sentido, Sérgio? Muito bem. O que no campo do conhecimento te trouxe prazer, Sérgio? Já está sanado. Está sanado? É prazer, Sérgio. Né? Nós usamos o sexual, mas para criança, não se esqueça disso. Libido é sinônimo de prazer. Estava olhando com meus olhos. Não, mas no momento que todas as vezes que a gente está canalizando a energia, a gente está criando alguma coisa, está investigando, é a energia sexual. Exatamente. Ô, João, eu vou ter que ir embora, tá? Até o próximo mês. Né? Nem tomar um cafezinho com a gente aí? Não, só vou pegar minha garrafa. Vai com Deus, Raquel. Obrigada pela Desculpa, Laura, que você anota, eu esqueço. Pode ir lá. Ô João, então uma criança super curiosa em algumas questões de história, geografia, pode, não é? Problema? Tudo tem que ser examinado, Luiz. Né? Porque assim, o que está sendo exposto aqui, Luiz? Há um trânsito de tempo, né? Por fases do amadurecimento da libido, correto? Qualquer coisa que desvirtue esse trânsito, que é natural, fase oral, fase anal, fase fálico-genital, masturbação, não a masturbação com a conotação que tem para a gente, tá? A masturbação para eles é apenas um prazer, é como se ao invés de tocar o pênis, eles tocassem a palma da mão, tocassem o braço, tocassem o mamilo, isso tudo é masturbação para a criança, né? Então qualquer coisa que desvirtue esse trânsito do desenvolvimento da libido precisa ser investigado. Não, eu te perguntando isso assim, em relação a mim mesmo. Quando eu descobri leitura, eu queria ser uma ratinha de biblioteca. As moças da biblioteca eram apaixonadas. Quantos anos você tinha, Luiz? Eu estava na quarta série, deixa eu ver, 10 anos. 10 anos. 10 anos. O que já tinha acontecido? Aí eu tenho que investigar. Pois é. De banco pra gente ver. Pois é, então... Eu queria uma rata. Eu estava na fase Você já me disse, Luiz, o que aconteceu. Esse João vai expor da nossa intimidade. Não. Eu não expus, eu só disse o que você já disse. Eu não expus o que você disse. Aí se a pessoa tiver bem mais séria e começar a Não quer, Sérgio? Bem, Sérgio, negocie com ela aí, comigo não. Eu sou um túmulo, Sérgio. Por favor, na próxima sessão você faz esse vínculo aí comigo.
Vamos falar disso aqui de um novo ângulo, para ficar mais claro, de um novo ângulo. Muito bem. Quantos processos de fuga a gente faz e que são identificáveis para nós? Né? Então, imagine lá o seguinte, eu sofri uma decepção amorosa, ou eu tive uma frustração no campo do desejo, ou eu tive uma castração, aí estamos falando, envolvendo inclusive o universo infantil também, né? Eu sofri uma castração e aí aquilo me incomoda e eu descubro o prazer numa outra coisa. O que a gente faz para não lidar com aquela parte que incomoda? A gente não se dedica de corpo e alma numa entrega aquilo para a gente esquecer ou não ter que lidar com aquilo que está incomodando? É isso aí. É isso aí. Isso, de certa forma, não nega a evolução, não? Por quê, Rodrigo? O que as pessoas mais têm, mais cultivam, mais querem, os que estão apresentando agora, é a vontade de saber, de querer, de aprender. E você vincular isso sempre a problemas sexuais, eu acho limitando um pouco. Como você vê problema sexual, Rodrigo? Defina problema sexual. Qualquer coisa no plano da sexualidade te traga um trauma, te traga uma coisa que vai refletir mal na frente. Acredito que seja por aí. Eu não consigo captar a ideia de Freud, não. Eu acho que. Por isso, Rodrigo, precisa ler, reler e reler e reler. Isso aqui, a gente não pode ficar parado apenas aos encontros. Né? Mas não posso saber se você mentiu. Vamos lá, Rodrigo. Investigação sexual infantil. Investigação sexual. Pulsão de saber. Curiosidade. Sua atividade corresponde, de um lado, a uma forma sublimada de dominação. Conhecimento é poder. Correto? E de outro trabalha. Forma sublimada. Pois é, sublimada de dominação. Né? Quer dizer, dominar o impulso sexual direcionando para o conhecimento. E isso é a sublimação. Né? Que na fase adulta, como é que a gente faz, Rodrigo? Quando a gente sente falta da sexualidade, do ato sexual em si, a gente sublima ou a gente deturpa, vamos dizer assim. Perverte, né? E não sublima. A criança não, a criança sublima, né? E de outro, trabalha com a energia escopofílica, o olhar, né? Ou seja, a dominação, a sublimação, né? Ela se faz a investigação, o conhecimento pelo olhar. Suas relações com a vida sexual, entretanto, são particularmente significativas, já que constatamos pela psicanálise que, na criança, a pulsão de saber é atraída de maneira insuspeitadamente precoce e inesperadamente intensa pelos problemas sexuais. É que problemas sexuais, aqui, Rodrigo, aí de novo entra o olhar de culpa do adulto. Essa palavra sexuais é uma problemas da sexualidade é outra coisa. Um problema sexual para uma criança é algo que ela não entende e que ela precisa conhecer para entender. O que é um problema para um adulto? É algo que incomoda e que machuca. Aqui está a diferença, Rodrigo. Né? O que se apresenta para a criança como algo que ela ainda não concebe no universo, né, é o que Freud coloca como problema e que vai levá-la a buscar, a conhecer forma sublimada de dominação pelo olhar. Né? Então, é a situação que a Raquel citou aqui. Eu me olho. Eu sou uma criança, eu me olho, eu tenho um piruzinho. Aí a minha irmã, pequenininha, está no quarto sem calcinha. Tem peru, ela não tem. Papai e mamãe tem? Olha o problema sexual aí. Papai e mamãe tem? Papai, deixa eu tomar banho com você?
Aí, lá no banho, tá eu filhinho, o papai nu, eu não tenho pelos, papai tem pelos. Papai, por que você tem pelos? Papai, por que o seu é maior do que o meu? Qual é o problema sexual aí, Rodrigo? O pênis maior é um símbolo de maior poder. Então eu tenho menos poder do que o papai. O papai tem mais poder do que eu. Aí tá mudando, né? Você está entendendo, Rodrigo? Então, que problema é esse aí, papai? Né? Lá pro inconsciente da criança. Papai, por que o seu é maior e o meu é menor? Por que o seu tem pelos e o meu não tem? Por que a cor do seu é diferente da cor do meu? Então, a pulsão do saber pelo olhar, forma de dominar o conhecimento sublimado. Agora, mamãe, posso tomar banho com você? Vamos lá, meu filho. Mamãe, por que o seu peito é grande e o meu não é? Mamãe, por que a sua bunda é maior do que a minha? Mamãe, por que eu tenho peru e o seu é rachado? E isso é o problema sexual para a criança. Na curiosidade com relação a um chamado problema sexual, essa curiosidade vai para tudo. Então, exatamente. saber. Exatamente. Começa, na verdade, o que Freud está dizendo aqui? Ó, começa daí. Daí vem a pulsão do saber. Agora fez sentido, Rodrigo? Agora fez sentido, Rodrigo? Pois é, agora fez sentido, não fez? Então esse é outro motivo pelo qual as pessoas vivem dizendo, para Freud, tudo é sexo. Né? E que na verdade quando fala que tudo é sexo, é que na cabeça da gente, sexo é o quê? É só o ato em si. E o que Freud está mostrando aqui é algo muito mais amplo do que o ato sexual em si. O ato sexual é uma das vertentes da libido. Uma das. Não a vertente, mas uma das. Não é? Fez sentido, Rodrigo? Conseguiu conectar? Beleza? Vamos pro lanche? O que Freud quis dizer é, cientificamente, desde o nascimento ali, se isso acontecer naturalmente de ninguém castrar, ele vai ser uma adulta feliz. Exatamente isso aqui, Zé Márcio. Né?